Chegou a hora de eu falar sobre um assunto muito requisitado: os temidos e famosos remédios psiquiátricos. Eles despertam paixões e medos nas pessoas. E por causa disso eu pretendo fazer uma série de alguns vídeos falando sobre isso, tirando dúvidas. Porque as pessoas acham que eles são às vezes vilões e às vezes mocinhos. Vamos ver até que ponto esses mitos são realidades ou o quanto são fantasias. É sobre isso que vamos falar hoje. Bom, pessoal, então sou eu aqui, Dr. Ricardo Abel, médico psiquiatra, mais uma vez, dessa vez para falar sobre o tema de farmacologia psiquiátrica. Sim, as pessoas têm muito medo porque todo mundo pensa alguma coisa errada sobre remédios em psiquiatria, sem exceção, quase sem exceção. Ah, é porque eles viciam, é porque eles vão te deixar dopado, com o tempo eles vão causar doença de Alzheimer, ou alguma coisa pior. E não é bem assim. Para não dizer que não é nada assim. Se um medicamento é prescrito com a indicação certa, num tratamento planejado, tudo vai correr bem. É lógico que existem as famosas sensibilidades individuais. Isso quer dizer o quê? Que pessoas diferentes podem se adaptar de forma diferente ao mesmo remédio. Um mesmo medicamento pode fazer muito bem para uma pessoa, resolver a questão dela, mas para outra pessoa pode não ser tão bom assim, ou inclusive trazer os famosos efeitos colaterais. Mas isso eu vou falar mais para frente com detalhe. Os remédios que o psiquiatra usa, em geral, são medicamentos que vão agir sobre o sistema nervoso central, em especial sobre o cérebro humano. Portanto, são prescrições que devem ser feitas com muita responsabilidade e muito conhecimento técnico. Portanto, não vá você tomar por conta própria ou sair adaptando o tratamento ao seu bel prazer. Não faça isso. Converse sempre com o seu médico especialista. Ok? Muito bem. Quais são, então, os principais tipos de medicamentos usados em psiquiatria? Bem, temos os famosos antidepressivos, calmantes, os benzodiazepínicos, os antipsicóticos, medicamentos estabilizadores do humor, psicoestimulantes, que estão muito em moda, e outros remédios de apoio que o psiquiatra pode usar às vezes, como anticonvulsivantes, e outros que não estão enquadrados em alguma categoria grande como essa, mas são medicamentos às vezes utilizados de forma específica na regulação do sono ou na contenção do uso de certas drogas de abuso. Enfim, vamos lá. Antidepressivos. Antidepressivos são medicamentos que, em geral, devem ser usados ao longo de todo um tratamento e não apenas de maneira curta, momentânea. Não é assim que se usam esses medicamentos em geral. Eles servem para tratar depressão, como o nome diz, mas eles também podem ser usados no tratamento das ansiedades. A maioria dos antidepressivos, além de tratar depressão, eles também são o principal tratamento para ansiedade. Não todos, mas pelo menos os principais. Os antidepressivos, que são uma grande família dividida em grupos internos, eles não são todos iguais entre si. Eles são medicamentos agrupados conforme o mecanismo de ação principal. Eu não vou fazer aqui um detalhamento fino da farmacologia dessas medicações, mas eu posso dizer por alto que tem medicamentos que trabalham mais com serotonina, que é uma substância neurotransmissora que o cérebro humano produz. Tem outros medicamentos que vão trabalhar predominantemente com noradrenalina, dopamina, e alguns antidepressivos mais raros vão utilizar outros mecanismos de ação que eu não vou aqui entrar em detalhe. E conforme os sintomas predominantes, ou de ansiedade, ou tipos depressivos, o médico vai poder optar por um tipo ou outro de mecanismo de ação. Além disso, os antidepressivos eles podem, eventualmente, causar sono ou não causar sono, espantar o sono. E isso é alguma coisa que as pessoas sempre perguntam. Nossa, eu não posso tomar um remédio desse porque eu vou ficar dopado. Não, eventualmente existem antidepressivos que são neutros na questão de sono.
Outros não. Outros nós sabemos que vai dar sono. A gente avisa isso aos pacientes. E existem outros que a gente até fica com receio de que possa prejudicar o sono. Inclusive, a maioria deles é tomada pela manhã, quando a gente tem essa suspeita. Vale dizer que os antidepressivos, eles não fazem efeito imediato também. Eles são medicamentos de ação longa e que demoram para iniciar o efeito. Todos os antidepressivos, pode-se dizer assim, eles vão demorar entre 10 a 15 dias para iniciar os primeiros efeitos. Eu disse iniciar. Não necessariamente o efeito já é pleno nesse período. Por isso que é necessária muita paciência para seguir um tratamento desses. A questão da dose do medicamento. Nenhum psiquiatra do planeta sabe qual é a dose que com certeza vai ajudar aquele determinado paciente. Por quê? Porque isso depende do quanto o organismo da pessoa é mais sensível ou mais resistente ao efeito de um medicamento. Quem tem um organismo mais sensível, e isso é uma coisa genética, a pessoa nasce com essa propensão à sensibilidade, essa pessoa vai ter, vamos dizer, uma sorte no tratamento, porque ela vai começar a tomar o medicamento logo em doses baixas e ela poderá sentir um alívio. Isso significa ser sensível. Doses pequenas produzindo grandes resultados. Mas existem também aquelas pessoas que têm um organismo naturalmente resistente. Então, ela vai tomar doses pequenas que não vão trazer resultado nenhum ou um resultado muito pobre, mesmo tendo passado de 15 dias e o resultado foi mínimo ou nenhum. Quer dizer, então, que ela não vai responder de forma alguma? Não necessariamente. Por quê? Porque existem pessoas que metabolizam essas medicações com muita eficiência. Metabolizar, aqui eu quero dizer eliminar. Tá? São processos químicos que o organismo faz em cima do remédio. Mas, principalmente, o fígado faz isso utilizando de enzimas, que são substâncias que ele mesmo produz, atacando os medicamentos quando eles passam por lá na circulação sanguínea. Então, tem pessoas que têm esse arsenal de enzimas mais eficiente e destroem um certo remédio de maneira muito eficaz. Outras pessoas não produzem tantas determinadas enzimas e, portanto, não destroem esses remédios com tanta eficiência. Isso faz a diferença. Porque quando você destrói um medicamento com muita velocidade, ele não tem tempo de agir. E o contrário também é verdade. Quando você não destrói esse medicamento com tanta velocidade, ele ganha mais tempo de vida dentro do corpo. E, portanto, ele pode agir com mais chance. Mas como fazer para aquelas pessoas que eliminam essa medicação com muita velocidade? Essas pessoas estão lascadas? Elas não têm chance de fazer um tratamento? Claro que tem. Esse é um dos motivos pelos quais o médico pode aumentar a dose do remédio. Então, essa história de aumentar a dose não significa, de forma alguma, que é porque o quadro clínico da pessoa é grave. Não é isso. Eventualmente pode até ser, mas não é esse o motivo principal. O motivo principal é que o médico está detectando que doses pequenas não trazem resultado, porque possivelmente, provavelmente, o organismo da pessoa metaboliza aquela medicação com mais velocidade. Na verdade, não só a metabolização entra na conta, né, de afetar o tamanho do efeito de um remédio. Isso daí é o que a gente chama de farmacocinética, mas eu não vou complicar esse vídeo. Mas dentro de farmacocinética, a gente estuda tudo que o organismo faz com a substância que você ingeriu. Enfim, a sensibilidade que uma pessoa tem ao medicamento pode ser afetada por tudo isso, e que são fatores muito orgânicos, mediados geneticamente, pode-se dizer. Então, quando um médico aumenta a dose do remédio, é porque a dose anterior não foi eficaz. E não adianta ficar naquela dose pequenininha por meses, esperando que um dia vai fazer efeito. Não. Existe um prazo ótimo para o médico poder reavaliar o paciente e chegar à conclusão do que fazer. Então, ele pode dizer para você, olha, precisamos aumentar a dose. E você, como paciente, diga para o seu médico, sim, vamos em frente. Por quê? Se isso não for feito, o tratamento pode nunca alcançar os resultados necessários. Se existe uma faixa de doses, é porque naturalmente não é todo mundo que vai se beneficiar com uma dose pequena. Não faz sentido? Só que nesses tratamentos, eu não estou falando exclusivamente de depressão ou ansiedade, mas eventualmente um médico pode chegar a prescrever
um antidepressivo numa dose alta, chegou numa dose máxima, vamos dizer, e o resultado veio fraco. O que fazer? Após ele te avaliar, ele vai concluir se vale a pena fazer uma troca de um remédio por outro ou se vale a pena fazer uma associação de um remédio novo com um remédio que você já usava. Sim, isso é possível, são estratégias diferentes. Mas quando o médico decide por uma estratégia ou por outra? Vamos lá, se um antidepressivo já está numa dose máxima e a melhora foi muito pequena, inferior a 50% de tamanho de efeito, talvez não compense você tentar acrescentar um outro remédio e ficar tentando potencializar aquele anterior que foi muito fraco, mesmo em doses altas. Nesses casos, então, é melhor substituir. O médico vai preferir, provavelmente, ir diminuindo esse remédio, fazendo o que a gente chama de desmame, uma titulação gradual só para não arrancar o remédio de uma vez, nunca faça isso, e aí ele vai iniciar um novo medicamento. E sim, faz diferença. Às vezes, uma pessoa tem uma resistência a um certo medicamento, mas não a todos os medicamentos. A sensibilidade aos fármacos é diferente. Por isso que trocar de uma substância por outra substância pode fazer toda a diferença. Nunca desanime se você está tomando um certo medicamento que está em dose baixa e não está funcionando. Primeiro, dê tempo ao tempo, porque os remédios são lentos. Segundo, o seu médico pode precisar ajustar a dose. E terceiro, mesmo quando a dose já foi ajustada e não tivemos os melhores resultados, pode ser necessário uma substituição, como eu falei. Bem, e na substituição vale toda a regra de novo. O novo remédio vai precisar de tempo para agir. Sim, os tratamentos são lentos, exigem perseverança, mas a gente chega num resultado bom se houver uma boa aliança terapêutica entre o paciente e o médico. Bom, mas vocês devem estar curiosos porque eu falei sobre associação entre medicamentos. Isso é possível? Não só é possível, como é muito comum. No caso dos antidepressivos, quando aquela melhora que eu falei é muito alta, mas não é completa, vamos imaginar um tratamento que conseguiu levar a pessoa até, sei lá, 80% de melhora, 90% de melhora, mas ficaram alguns sintomas residuais. Eventualmente, para completar esse tratamento, nesse caso, a gente pode fazer uma associação com outro antidepressivo que tem um mecanismo de ação que complementa o mecanismo de ação daquele anterior. Nunca são mecanismos de ação idênticos, iguais, geralmente são mecanismos de ação farmacológicos um pouco diferentes, que têm alguma sutileza, que faz algo que aquele medicamento anterior não fazia. E pode ser nessa pequena diferença que está o ganho que faltava para a gente ter a tal da remissão completa dos sintomas. Mas será que pode-se usar 3 medicamentos ao mesmo tempo? Eventualmente sim, quando um tratamento é absolutamente resistente a tentativas com menos medicações. O médico vai sempre evitar esse tipo de coisa, mas haja visto que pode haver pessoas que não respondem com facilidade, que já tentaram muitas formas de medicamentos, doses e combinações. Eventualmente, um psiquiatra pode sim chegar no ponto de ter que utilizar associação entre 3 antidepressivos com mecanismos de ação diferentes. Nem sempre entram no tratamento apenas antidepressivos. Por exemplo, calmantes. Sim, os famosos e temidos calmantes, que as pessoas sempre acham que vão ficar viciadas. Eu vou começar falando sobre isso dos calmantes. O vício, a dependência. Existe esse risco. Isso não é um risco zero, mas geralmente é um risco associado ao mau uso desses medicamentos. Os calmantes são planejados para usos temporários, sobretudo no que a gente chama de fase de crise. Fase de crise significa uma etapa do tratamento onde o paciente está muito sintomático, sofrendo demais com os sintomas. Eu posso estar falando de sintomas depressivos intensos ou de sintomas ansiosos intensos, inclusive em quem sofre de síndrome do pânico. Nesses casos, os calmantes podem entrar ajudando demais, porque eles têm efeito rápido. Esse sim, um calmante quando é tomado agora, ele pode começar a mostrar resultados, primeiros efeitos em 10 minutos, 15 minutos, daí para frente, e duram muitas horas. Muitas vezes o psiquiatra vai optar por usar um calmante em parceria com um antidepressivo pelo seguinte motivo: enquanto o calmante
quebra o galho, fazendo um efeito mais rápido, trazendo alívio. Apenas um alívio. Ele é um tampão, mas ele alivia o sintoma, até que o antidepressivo que está sendo tomado ao lado comece a ter o efeito. Os antidepressivos, sim, têm uma proposta muito mais estabilizadora dos quadros clínicos. Em geral, a estabilidade mais profunda e duradoura vem dos antidepressivos, enquanto o calmante é como se fosse tomar dipirona, que é um analgésico, enquanto você tem uma dor de dentes, por exemplo. A dor melhora, mas o dente continua meio estragado, não é assim? Mas a dipirona é útil. Assim como um calmante é útil nesses quadros. Os calmantes têm que ser temporários, eles não são medicamentos de longo prazo. Lembrando que longo prazo em psiquiatria é uma coisa bem longa mesmo, tá? Às vezes um calmante pode ser necessário por muitas semanas ou até muitos meses. Mas quando vai entrando em muitos meses ou até anos, é bom conversar de novo com o seu psiquiatra. Afinal de contas, cadê o tratamento principal fazendo o efeito desejado para que o calmante possa ser desmamado? Não é verdade? Ele é temporário. Se ele é temporário, como é que ele pode produzir dependência? Ele só produz dependência naquela pessoa que não está tratando com medicamentos realmente eficazes o quadro de base e, portanto, o calmante entra sendo o grande salvador. Só o calmante está produzindo alívio sem que o tratamento seja feito de maneira profunda, verdadeira, como deveria ser. Nesses casos, se a pessoa tenta diminuir o calmante, o sintoma aparece. É aí que a pessoa fica meio presa no calmante. O tratamento tem que ser revisto.